Olá, seja bem-vindo ao curso de Biologia Celular voltada para o Enem. Sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do ensino médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisa sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de organelas celulares 2, complexo Golgiense e lisossomos. Complexo Golgiense. Vamos aprender sobre ele, ver quais são suas principais funções e como que ele está organizado dentro da célula. O complexo Golgiense, também chamado de complexo de Golgi ou aparelho de Golgi, é uma organela celular encontrada na grande maioria das células eucarióticas, com exceção das hemácias e espermatozoides. O complexo Golgiense apresenta bastante polarizado com dois polos conhecidos como cis, superfície convexa, e trans, superfície côncava. A face cis corresponde à face de formação e a fase trans é a de maturação. Entre essas faces encontram-se as cisternas medianas, que estão também chamadas de mediais. Então a gente tem a face cis e a face trans do complexo Golgiense. Então aqui está para vocês a análise e a morfologia do complexo Golgiense. O complexo Golgiense foi descrito pela primeira vez por um cientista italiano chamado Camillo Golgi, quando estudava células nervosas. Por causa desse cientista ficou o nome da organela em homenagem a ele. Essa estrutura celular é formada por um conjunto de vesículas ou sacos achatados, conforme a gente consegue observar aqui na imagem. Tá, ok? Observem que a gente consegue observar tanto as vesículas quanto os sacos achatados. E eles não são interligados, são distribuídos no interior da estrutura celular e revestidos por uma membrana lipoproteica única, como a membrana plasmática, mas sem continuidade como ela. O complexo Golgiense pode ser observado pelo microscópio óptico, porém as suas características morfológicas principais só foram bem estudadas e evidenciadas, gente, a partir da microscopia eletrônica. Eu falo sempre do microscópio óptico e eletrônico, que é a partir dessa tecnologia que nós conseguimos estudar e estabelecer a biologia celular e desvendar grandes mistérios da biologia. A cada conjunto de sacos empilhados do complexo de Golgi, deu-se o nome de Golgiossomos ou de dictiossomos, esse último nas células vegetais. O tamanho e o seu número variam de uma célula para outra, podendo existir apenas um ou vários Golgiossomos ou dictiossomos, conjunto de várias vesículas dispersas no hialoplasma. O complexo Golgiense vai se apresentar mais desenvolvido nas células secretoras, células glandulares que realizam secreção celular, já que essas é a sua principal função, que é de secreção celular. Então a gente observa aqui realizando a secreção celular, que é a principal função do complexo Golgiense. Então a gente consegue observar também a face cis e a gente consegue observar a face trans do complexo de Golgi. Então que a gente está vendo o transporte de proteínas para o complexo de Golgi, realizado pelo retículo endoplasmático, e ele vai realizar a secreção. Tá ok, pessoal? Então esse é o complexo de Golgi. E quais que são as funções do complexo Golgiense? É de secreção celular, armazenamento de substâncias, síntese de polissacarídeos, formação de acrossomos nos espermatozoides, formação dos lisossomos primários. A secreção celular, que é muito importante dentro da célula, é a eliminação de substâncias que foram produzidas pelas células. Os passos da secreção celulares são bastante simples. O primeiro, substâncias produzidas vão até as vesículas formadas pelo complexo de Golgi, e essa vesícula se locomove até a membrana e a secreta da substância.
Então vamos lá. A secreção celular é a principal função do complexo de Golgi e ela é a eliminação das substâncias que foram produzidas pela célula. Para que ocorra a secreção, a substância deve ser colocada dentro da vesícula que brotam do complexo golgiense, e a vesícula agora vai se locomover até a membrana plasmática e secretar essa substância, conforme a gente conseguiu observar nesse esquema. Então essa é a secreção celular, ok? E vamos falar agora sobre os nossos queridos lisossomos. Quem são os lisossomos? Quais são as funções deles na célula e a importância dos lisossomos na célula? Então, os lisossomos, o nome vem do grego lise, que significa quebra, destruição. São bolsas membranosas que contêm enzimas capazes de digerir substâncias orgânicas. Com origem no aparelho de Golgi, os lisossomos estão presentes praticamente em todas as células eucariontes. As enzimas são produzidas no retículo endoplasmático granular e migram para os dictiossomos, sendo identificadas e enviadas para uma região especial do aparelho de Golgi, onde são empacotadas e liberadas, formando pequenas bolsas. Então aqui a gente consegue observar o ciclo da ação dos lisossomos. Então, os lisossomos nada mais são que vesículas lipoproteicas formadas pelo complexo de Golgi, geralmente arredondadas, que armazenam em seu interior enzimas digestivas ou hidrolases ácidas, que fazem a hidrólise, ou seja, a quebra de substâncias ingeridas pelas células ou de parte da própria célula. Processo esse denominado de digestão intracelular. É o que a gente consegue observar no esquema que está aqui na imagem. E a digestão intracelular? Os lisossomos são organelas responsáveis pela digestão intracelular. Então, a função dos lisossomos é a realização da digestão intracelular. As bolsas formadas na fagocitose e na pinocitose, que contêm partículas capturadas no meio externo, fundem-se aos lisossomos, dando origem às bolsas maiores, onde a digestão irá ocorrer. Então, pessoal, esse foi os lisossomos e o complexo de Golgi. Vale lembrar que os lisossomos, existe uma doença chamada doença lisossomática, e é bom falar sobre ela, porque é muito desconhecida por todos. A silicose, também conhecida como doença dos mineiros, é um problema comum em pessoas que trabalham em minas de carvão e também naquelas que estão em contato com amianto. Esses indivíduos inalam as partículas de sílica suspensas no ar e as acumulam em seus pulmões. As células dos alvéolos pulmonares, que são as regiões das trocas gasosas, acabam recebendo muitas dessas partículas e não conseguem eliminá-las. Em seguida, os lisossomos são perfurados por essa poeira silicosa e acabam liberando uma grande quantidade de enzima digestiva no hialoplasma. Com isso, ocorre a destruição das células pulmonares, o que caracteriza a silicose, processo esse determinado de autólise. Então, é muito bom falar sobre essa doença porque ela é pouco conhecida e acontece muito em mineiros e pessoas que estão em contato com o amianto, ok? Então, pessoal, obrigado por assistir mais essa aula minha. Estou te esperando na nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá.